Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Que eu acho que a maioria dos irmãos já conhece de cor. Buscai primeiro o rei, vamos dizer juntos ali? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou ainda no outro texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O título desse sermão é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Amados irmãos e irmãs, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, todas as coisas ficam fora do lugar. Quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, chega a ansiedade, o medo, a insegurança. Quando Deus não está em primeiro lugar da nossa vida, nossas mentes ficam perturbadas. Você já andou com a mente perturbada? Preocupado, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Olha o cenário que está aí fora, olha a crise, os problemas dentro de casa, os problemas fora de casa. Muitas pessoas estão carregando nas costas ansiedade, medo, insegurança. Mas por quê? Porque Deus foi tirado do primeiro lugar de suas vidas. Quando Deus não está em primeiro lugar, tudo fica fora do lugar. Mas quando Deus está em primeiro lugar, as coisas vão se organizando. Algumas pessoas dizem assim: não, eu vou dar uma organizada na minha vida e vou para a igreja. Não, irmãos, vem para a igreja e adora a Deus, que a sua vida vai para o eixo. Coloca a sua vida alinhada com a palavra de Deus, que as coisas vão para o lugar. Agora, não tente colocar as coisas na sua vida no lugar certo, se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar. É por isso que muita gente não está dormindo bem à noite, anda preocupada, ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, e começam a cometer um monte de erros, um erro em cima do outro. Mas por que erramos tanto? Porque tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida. Nós devemos buscar, sim, primeiramente, o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? O reino de Deus existe aonde o domínio de Cristo existe. Aonde não tem domínio de Cristo, não tem reino de Deus. Então, assim, se eu entendo que o reino de Deus chegou e ele chegou na minha vida, então é porque a minha vida está debaixo do domínio de Cristo. Quem manda é o Senhor. A minha vida tem um Senhor, a minha vida tem alguém sentado na sala de comando do meu coração. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus não estiver sentado na sala de comando do nosso coração, outra pessoa ou algum sentimento estará, e nós poderemos acabar em lugares de morte. Há caminhos para o homem que lhe parecem bons, mas são caminhos de morte. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, de tantas dores, de tantas perdas, de tanta tristeza, ansiedade, insegurança, medo, preocupações, de relacionamentos que estão estremecidos, o que fazer? O que fazer? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existe um esconderijo. Salmo 91, versículo 1. O que está escrito lá? Coloca o Salmo, faz favor, 91. Aquele que habita no esconderijo. Você sabia que Deus tem um esconderijo? Você sabia que Deus tem um esconderijo? Porque Deus tem um esconderijo. E muitas pessoas estão se colocando em lugares errados.
tentando se proteger no lugar errado, porque não está habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A sombra significa bem perto de Deus. Você não consegue ficar na sombra de uma pessoa que você está longe dela. Para estar à sombra de alguém, você precisa estar bem perto desta pessoa. E quando nós estamos bem perto de Deus, nós vamos para o esconderijo do Altíssimo, mas o esconderijo do Altíssimo não é um lugar. O esconderijo do Altíssimo é uma pessoa. Coloca para mim Colossenses 3:3. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer lá que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está escondido, você está escondida dos perigos, das dores, das setas do diabo, da enfermidade que voa de dia, das ardilosas artimanhas de Satanás. Existe um lugar onde o homem e a mulher de Deus estão protegidos, escondidos, seguros. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, irmãos, eu pretendo nesta noite mostrar para você que existem coisas aparentemente legítimas que podem estar afastando você de Deus. Eu não vou falar hoje sobre o alcoolismo, nem sobre o adultério. Não quero falar sobre drogas ou rebeldia. Não vou falar sobre pornografia, nem prostituição, nem o aborto, nem o assassinato, nem o furto e nem a mentira. Mas quero falar de outra coisa, de algo que parece para nós que não tem problema nenhum, e que nem nome de pecado nós podemos dar para aquilo que eu vou dizer, porém, está afastando demais as pessoas de Deus. E quem é que disse isso? Quem percebeu isso? Foi Jesus. Veja lá Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26 até o 30. Está escrito assim, Jesus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O que o povo estava fazendo? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Quando você olha a lista que Jesus coloca, tem algum pecado nela? Você consegue enxergar nessa lista algum pecado? Comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Jesus não está dizendo aqui, embora houvesse muito, idolatria, adultério, prostituição, assassinato, filhos entregues à morte para aquela entidade Moloque e tantas outras atrocidades que o homem comete, não estão aqui relatadas. Jesus está dizendo, os homens estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. E veio o dilúvio e a todos destruiu. O que é que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que o maior pecado que nós podemos cometer é tocarmos a nossa vida sem Deus em primeiro lugar. De repente, irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas e pensamos assim, está tudo bem, eu não estou mentindo, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, não sou viciado em pornografia, nunca matei ninguém, não sou desonesto. Com certeza, a porta do céu está escancarada para mim, e eu preciso te dizer, talvez não. Porque o que está escrito aqui, é que o que Jesus está querendo mostrar, é que os homens começaram a viver as suas vidas independentes de Deus, tratando Deus como mais uma agenda na sua vida, tratando Deus como mais uma coisa para administrar. O culto é mais uma coisa que eu tenho que administrar na minha agenda. Não, culto é adoração a Deus,
Culto é dizer: o Senhor é o Senhor da minha vida, reina e governa na minha história, Ele decide o que é bom e o que é ruim para mim, e eu abro mão de todas as coisas por amor dEle. Aí Deus parece estar tomando de volta o primeiro lugar na nossa vida, porque nós podemos estar levando vidas aparentemente corretas, e aparentemente nós podemos ser pessoas que as pessoas dizem assim: essas pessoas são salvas, quase salvo, mas totalmente perdido, se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida. Eu não gosto de fazer perguntas pessoais, porque as pessoas não gostam que façam, mas eu vou te fazer uma pergunta pessoal. As suas 2 últimas semanas revelam para você que quem está em primeiro lugar na sua vida? Olha as suas 2 últimas semanas. E você pode dizer assim, em paz: nas minhas 2 últimas semanas, certamente Deus está em primeiro lugar na minha vida, porque quando eu acordei, eu dei graças a Ele. Eu separei um tempo da manhã para louvá-lo e engrandecê-lo. Eu agradeci a Ele e sujeitei minha vida a Ele. E eu disse a Ele: Senhor, não os meus planos, mas os seus. Não a minha vida, mas a sua. Eu já decidi perder para que o Senhor ganhe através da minha vida. Eu não vou usá-lo como alguém que pode patrocinar meus sonhos, mas quero dizer ao Senhor: eu estou aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui, usa a minha vida para a tua glória. Senhor Jesus, o Senhor está em primeiro, por isso os meus lábios vão abençoar a vida das pessoas, e os nomes das pessoas que vierem à minha mente, eu as abençoarei no teu nome. Não as criticarei, não julgarei, não irei compará-las, antes eu irei abençoá-las no teu nome. Ah, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar, sim. Sabe por quê? Porque os meus olhos pertencem ao Senhor. Eu os consagrei. Não está aí, mas põe Jó, capítulo 31, versículo 1. Existe um versículo, e eu não tenho certeza se é esse texto, porque são tantos textos, mas Jó faz uma oração a Deus, consagrando os seus olhos a Deus. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nem os nossos olhos ficam independentes, os nossos olhos pertencem a Deus, e tudo que a gente vê, a gente tem que ver através da graça de Deus, porque através dos olhos nós temos sido contaminados com imagens e situações que estão poluindo a nossa mente, destruindo a nossa história. É Jó 31, quando chegarem lá. E irmãos, os nossos ouvidos, eles estão em primeiro lugar, consagrados a Deus. O que é que você tem ouvido? Que coisas você tem ouvido da boca das pessoas? E o que você tem feito com o que tem ouvido? Que os seus ouvidos sejam consagrados a Deus, e que os seus ouvidos possam ouvir o que for, mas que Deus coloque um filtro nos seus ouvidos, para que te dê graça e para que te dê paz. O seu trabalho, ele é menos importante que Deus ou ele é mais importante que Deus? Quanto tempo você dá ao seu trabalho e quanto tempo você dá a Deus? O seu trabalho, você está vendendo o seu tempo para ganhar dinheiro, é isso. E quanto mais você se qualifica no seu trabalho, mais dinheiro você ganha pelo tempo que você passa lá, é isso. Mais títulos, mais status. Mas e Deus? O quanto Ele tem do teu tempo, do teu foco? O teu trabalho é um meio para um fim. Deus é o fim de todas as coisas, e o início também. Então o que Jesus está nos alertando é: gente, cuidado,
porque vocês estão fazendo coisas aparentemente boas, que não posso chamar de pecado, mas se tornam grande pecado e pecado mortal, quando vocês me tiram do primeiro lugar da vida de vocês, e tocam a vida de vocês e me chamam para eu dar uma força. Eu não estou aqui para dar uma força, o que Deus está querendo dizer, eu estou aqui para ser Deus. Amem a mim de todo o seu coração, com toda a sua mente, de toda a sua alma, com todas as suas forças, é o que Deus nos pede. A Éfeso, a igreja de Éfeso, ele escreve em Apocalipse 2. Em resumo, ele diz à igreja: vocês são uma bênção, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Mais uma pergunta: você já amou mais a Deus do que ama hoje? Deus já teve mais de você do que você entrega hoje? Porque se Deus já teve mais de você do que você entrega hoje, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Porque sutilmente, coisas legítimas têm roubado Deus do nosso coração. Não oramos mais, não intercedemos mais, não choramos mais, não clamamos mais, como outrora fazíamos. Em segundo lugar, irmãos, Jesus continua nos alertando. Lucas capítulo 14, versículos de 16 ao 24. Lucas 14, 16 ao 24 diz: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Até aqui. Deus está chamando. Ele está chamando para o banquete. Ele está chamando para o reino. Ele está chamando para a presença dele. Ele está chamando você e a mim. Mas quando ele chamou o primeiro disse: eu não posso. Sabe por quê, Senhor? Eu acabei de comprar um campo e eu preciso ir vê-lo. Quem compra um campo sem ver? Não faz sentido. O que Jesus está querendo mostrar é desculpa esfarrapada. Nenhum de nós aqui compraria um campo sem olhar. Põe o texto de novo, faz favor. Para que fique bem claro, irmãos, a gente tem que perceber bem o texto. O primeiro disse: acabei de comprar a propriedade. Eu comprei, mas eu não vi ainda. Você compra carro sem olhar? Você compra casa sem olhar? É claro que não. Você olha muito primeiro e depois vai decidir se vai comprar ou não. O que Jesus está querendo dizer aqui é: vocês estão dando desculpas esfarrapadas para não estar comigo. O coração de vocês não está mais comigo. Outras coisas estão entrando e está começando a haver um distanciamento entre nós. E esse distanciamento que está acontecendo entre nós é muito ruim para vocês. É o que Jesus está nos ensinando. Porque quanto mais longe de Deus estamos, mais problemas nós vamos enfrentar. Porque quando Deus não está em primeiro lugar, tudo vira uma grande bagunça. Boas desculpas nós temos para não ir até Deus e fazer a sua vontade. Em segundo lugar, pode colocar o outro versículo. O homem disse que comprou uma junta de bois. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Quer dizer que você comprou, mas não experimentou? Não, eu estou indo agora para experimentar. Não posso aceitar o seu convite. Tudo foi preparado para você. A hora que Deus te chama, você diz assim: olha, deixa só eu terminar esse curso. Senhor, deixa que quando eu me aposentar,
todos os dias da minha vida são teus. Quando eu me aposentar, Deus não quer resto, irmãos. Quando você for um caco velho, fica onde você está. Deus quer você agora. Tem gente que fala isso para mim: pastor, quando eu me aposentar eu vou ser um missionário. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso. O reino de Deus não precisa disso. É Deus em primeiro lugar e não Deus quando der. É agora. Deus está te chamando agora. A urgência é já. Até porque não há garantias que amanhã você esteja vivo. Não há garantias. E em terceiro lugar e último, o casamento. O outro versículo diz: acabo de me casar, por isso eu não posso. Casamento tem agenda. Casamento não acontece de um dia para o outro. O convite de Jesus já era de longa data, já estava marcado. Mas a pessoa arrumou um casamento para ir justamente no mesmo dia em que tinha um compromisso com Cristo. Quantas vezes nós deixamos a presença do Senhor para atendermos às nossas conveniências? Em que momento, irmãos, nós abrimos mão das nossas convicções para vivermos as nossas conveniências? Em que momento nós nos tornamos tão tolerantes e flexíveis ao pecado, de não tê-lo mais como o primeiro lugar na nossa vida, como aquele que se assenta no trono da nossa vida? Se Jesus estiver no trono da nossa vida, a resposta que nós vamos dar para os problemas e para as dificuldades vai ser completamente diferente das respostas que estamos dando. Eu vou te dizer uma coisa: Deus, enquanto está no primeiro lugar da vida de um homem, pode vir qualquer mulher, Ele dirá para ela: não. E não porque eu não quero trair a minha esposa. Eu preciso que você entenda isso. O adultério não é trair a esposa é traída em segundo lugar. Quem foi traído primeiro? Deus. Salmo 51, todo pecado cometido é cometido contra Deus. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu fiz isso, eu roubei. Não, antes de você roubar uma pessoa, você roubou a Deus. Todo pecado que você comete contra Deus. E sabe por que você e eu cometemos esse tipo de pecado quando cometemos? Porque nos distanciamos dEle. E eu preciso que você seja muito sincero com Deus nessa noite, mas muito sincero. Ele está em primeiro lugar na sua vida. O diabo pode chegar na sua frente e fazer qualquer proposta, e você vai dizer para ele assim: fora, que quem manda aqui é Deus. Você vai poder olhar nos olhos dele e dizer assim: fala alguma acusação contra mim, fala agora. Abra a tua boca e me acusa de algum pecado, fala. E o diabo terá que ficar em silêncio, porque quando ele olhar para você, ele vai ver a face de Jesus, se ele estiver em primeiro lugar na sua vida. Você não será livre do pecado, mas será livre de pecar. Você não será livre das tentações de Satanás, mas poderá esmagá-lo com os seus pés, porque Jesus te deu autoridade. Você não será livre de cometer erros, cometerá sim, mas nos seus lábios sempre terá um pedido de perdão. Nós erramos, irmãos, e o problema não é errarmos, mas depois que erramos, quando Deus está no nosso coração, a gente sabe pedir perdão. 1 João capítulo 1, versículo 8. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Amém? O que é que você precisa confessar hoje diante de Deus?
Você pode hoje olhar nos olhos de Jesus e dizer: Senhor, o Senhor sabe, e eu também, que o Senhor está em primeiro lugar. Você pode fazer isso? Porque se você não pode, esse é um culto para abençoar a sua vida, para a partir de agora você dizer: sim, a partir de agora eu vou poder dizer isso, porque eu estou tomando uma decisão de tirar tudo aquilo que está na frente de Jesus da minha vida, e vou tirar todas as minhas desculpas também, que eu tenho boas desculpas para não estar na igreja, eu tenho boas desculpas para não orar, eu tenho boas desculpas para não interceder, eu tenho boas desculpas para não perdoar, eu tenho boas desculpas para não exercer misericórdia e compaixão, eu tenho boas desculpas. E o que Deus está nos dizendo dessa noite é: chega de desculpas, eu quero atitudes, e atitudes de pessoas que mostram que me amam, porque vem até mim. Se você acha que não tem força para viver isso, eu acho isso ótimo, porque não temos mesmo. Mas quando vamos aos pés de Jesus e falamos: Senhor, eu quero viver o que a tua palavra diz, com certeza Ele vai dizer para você: pois não, eu também quero isso, vou fazer acontecer, basta que você queira. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um convite a você, de todo o coração, um convite para colocar Deus em primeiro lugar. E o primeiro passo para colocar Deus em primeiro lugar é admitir para Deus: o Senhor não está, mas o Senhor vai ficar, porque eu vim nesse culto justamente para alinhar a minha vida com Deus e dar a Deus o melhor. E o melhor não é o meu dinheiro, o melhor não é o meu trabalho, o melhor não são os meus recursos, o melhor sou eu. Deus não morreu naquela cruz por título, por posses, por casa nova, por carro, por nada. Deus morreu naquela cruz por mim e por você. Deixa o seu lugar então e vem agora em nome de Jesus. Eu decido essa noite colocar Jesus, Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar na minha vida. É você e o Senhor. É você e o Senhor. E o bom, irmãos, é que Deus sabe o nosso coração. Então esse mesmo apelo que estou fazendo a você, eu fiz a mim mesmo. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém, mas nós precisamos dizer para Deus: eu posso te dar mais. Chega bem para frente, ocupa essa área da frente. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, fique na posição como você achar que deve, e ore ao Senhor Jesus, fale com Ele. Eu vou pedir para o Márcio aquele louvor. Márcio, eu não tenho mais medo, eu sou livre. Nós somos livres, irmãos, para colocarmos Jesus, o Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar na nossa vida. Nós somos livres para fazer isso. Ninguém pode impedir isso, nem o inferno inteiro pode impedir isso. Então vamos fazer de todo o coração. Ore a Deus em meio aos louvores. Amados irmãos e irmãs, quero encerrar lembrando um texto bíblico que todos os irmãos acho que conhecem, de Marta e Maria, lembram? Marta tinha coisas legítimas para fazer, ela precisava arrumar as coisas, porque Jesus estava ali. Era legítimo, irmãos, é legítimo arrumar a casa, servir a janta. Jesus está ali. E Maria sentou aos pés de Jesus. E a Marta falou assim: levanta, vem fazer o que é legítimo. E Jesus falou assim: não, Maria escolheu a melhor parte. Ela está aos meus pés. Eu estou em primeiro lugar. Eu estou aqui. E para que a gente fica fazendo tanta coisa? Se nós adorássemos mais, gastaríamos menos tempo resolvendo problemas. Às vezes os problemas se acumulam na nossa vida porque estamos adorando pouco tempo aos pés do Todo-Poderoso.
mais tempo aos pés de Jesus, menos problema para resolver. Menos tempo aos pés de Jesus, muita coisa para fazer. Por isso que tem um livro que eu li que me impactou: Ocupado demais para deixar de orar. Quanto mais problema, mais oração. Quanto mais problema, mais presença. E a presença de Deus vai alinhando todas as coisas. Deus em primeiro lugar, tudo vai para o seu lugar. E eu acredito que é assim na sua vida, a partir de agora mesmo, em nome de Jesus. E da minha também. E da minha também. Porque eu sou só o transmissor da palavra dele. Mas quando eu falo para você, essa palavra bate em mim igual um chicote. Não se engane, porque eu estou pregando, eu sou imune. Quando eu estou pregando, a palavra de Deus vem como uma lança e penetra dentro de mim. E o Espírito Santo me pergunta também: e você? Você é isso aí? E eu digo ao Senhor: misericórdia, Senhor, me ajude a mim e aos meus irmãos te buscarmos em primeiro lugar. Porque aqui não tem ninguém maior. A única estrela que brilha aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior, só. O resto é filho. Somos filhos. Então eu quero que você saia desse culto hoje em paz. Porque quando Jesus chama e a gente vai, Ele já resolve tudo. E você pode ter um feriadão agora em paz. Mas quando acordar amanhã, lembra da palavra: Ele em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar. Amém, irmãos? Que bênção. Vamos colocar a mão no nosso coração, fazer uma oração para Jesus. Diga: Senhor Jesus, o Senhor está em primeiro lugar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão assentados no trono do meu coração. Eu te dou a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, tudo toma para ti, Senhor. Eu te amo, eu te adoro, não sei viver sem ti. Fica comigo e me abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.